A gente criou validações dentro desse método cadastrar. Então vamos voltar aqui só para ver rapidinho. Ó. Eu tenho duas validações que podem lançar uma exceção do tipo ilegal argument exception. Então é bom a gente tratar essa exceção até para poder redirecionar o usuário para uma página de erro caso essas exceções tenham acontecido. Então vou colocar isso dentro de um bloco try catch, né? Então vou pegar essa linha aqui e colocar dentro do bloco try. Então ele vai tentar executar o cadastro. Se der algum erro do tipo, e aqui no catch a gente coloca o tipo específico da exceção que a gente quer capturar, e é, ilegal argument exception. E aí a gente faz o tratamento aqui, tá? No caso aqui a gente vai redirecionar, né, se tiver acontecido algum erro, o usuário lá para a página de erro, que a gente ainda não criou, né? A gente vai criar uma view, então, para os erros. Então vamos lá, onde é que eu vou criar essa nossa página, né, para representar os erros? Bom, vai ser uma página, tá? Então vai ser uma view. Eu vou deixar aqui dentro de web app, só que não vai ser uma view que eu queira que fique acessível publicamente. Pô, professor, mas aí você falou que dentro de web app o Tomcat ele vai servir esses arquivos estáticos e acessíveis publicamente. Beleza, mas como é que a gente faz geralmente? Ó, porque no caso aqui eu quero criar só uma, uma página JSP, é uma página de erro, só que essa página ela deve ser gerada de forma dinâmica, ela não é uma página estática, porque vai depender do erro que aconteça. E aí a mensagem ali daquela página, a mensagem de erro vai mudar a depender desse erro que aconteceu. Então é dinâmica, ela não é estática. Se eu coloco diretamente aqui, qualquer pessoa pode acessar através do navegador essa página de erro e não vai fazer sentido, porque não é um arquivo estático, não é uma página estática, beleza? É uma página que vai aparecer mediante algum erro que aconteceu na nossa aplicação e a gente mesmo aqui do servlet, a gente redireciona o usuário lá para essa página de erro que vai ser montada, renderizada dinamicamente no lado servidor, né? Com base no erro que aconteceu, monto aquela página, devolvo para o cliente. Então aqui dentro de web app a gente vai criar uma pasta especial chamada web-inf e aí tem que ser tudo maiúsculo, tá? Desse jeitinho aqui, web-inf. E dentro de web-inf, a gente vai criar uma pastinha para organizar as nossas views dinâmicas, né? As nossas páginas JSP que vão precisar de pré-processamento, alguma renderização do lado do servidor para serem enviadas ao cliente. Eu vou chamar aqui de views. Então as nossas views, né, dinâmicas vão estar dentro de web-inf, dentro dessa pasta views. Dentro de web-inf, pessoal, o que acontece? Geralmente a gente coloca configurações da nossa aplicação, da camada web, né, front-end da nossa aplicação. Tudo que a gente coloca dentro de web-inf, o Tomcat ele ignora, beleza? Ele vai ignorar, ele não vai servir estaticamente. Então, dentro de views, vamos criar aqui um novo arquivo chamado erro.jsp, vai ser a nossa página de erro. Tem que ser JSP porque, enfim, a gente vai criar de forma dinâmica, então nós precisamos de código Java dentro desse arquivo. Mas ele vai ser um HTML, tá? Ele vai ser um HTML com um pequeno trecho de código Java para a gente pegar a mensagem específica do erro que foi gerado. Inclusive, vou até pegar aqui já pronto. Eu vou deixar o link aí para vocês. E belezinha. Aqui o meu VS Code está indicando um erro aqui, porque ele não está reconhecendo a sintaxe aqui do JSP. Tem uma extensãozinha que vocês podem instalar para poder ele não ficar dando esse erro bobo aqui, mas eu não vou mexer nisso não, tá? O que a gente tem de forma dinâmica aqui então, professor? É um HTML que eu tô vendo aí normal. Bom, a gente basicamente, ó, a gente tem a indicação, a diretiva, né, para indicar que isso aqui é um JSP. O conteúdo aqui é um text HTML, né, o conteúdo desse documento. Código de caracteres aqui é o TF8 e a linguagem é Java. Então, essa é a diretiva padrão pra gente indicar que esse é um arquivo JSP. O que eu tenho de dinâmico aqui, ó? Eu tenho uma geração do CSS, tá? Então, eu tô linkando aqui o mesmo CSS, e aí eu já vou até modificar aqui, que não é styles.css, é style, mas basicamente eu tô pegando ali aquele mesmo arquivo CSS. Pessoal, mas por que tem isso aqui antes da pasta CSS? Porque, veja, essa página vai ser montada de forma dinâmica. Então, a localização dela vai ser definida somente no momento de execução, tá? Então, a gente precisa pegar o contexto dinâmico, né, do servidor. E aí, a gente usa isso daqui, ó. A gente pega o objeto pageContext, que é um objeto nativo que você pode acessar diretamente dentro de uma página JSP. Ele vai pegar o contexto, então, dessa página. E aí, existem informações dentro desse contexto, tá? Uma delas é o objeto request, que guarda os dados ali da requisição, que deu origem, né, à solicitação dessa página JSP. E aí, nós temos o context, né, o path de contexto aqui, que é o caminho, né, de fato, o caminho final desse arquivo, onde ele foi solicitado. Aí, beleza. Aí a gente inclui CSS e style, tá? Porque quando isso aqui rodar, esse pageContext.contextPath vai se transformar na URL base da nossa aplicação. E aí, lembra que a URL base da nossa aplicação, uma requisição lá pelo navegador, bate na pasta web app. Aí a gente acessa CSS e tem aqui style CSS. É basicamente isso que a gente está fazendo de forma dinâmica aqui. Mas esse não é nem o ponto. O ponto aqui é o dado que a gente quer pegar de forma dinâmica mesmo aqui nessa página JSP, é a mensagem de erro. E aí veja que eu estou pegando bem aqui, ó, com o uso de expression language, né? Vou até deixar um comentário aqui, ó. Que a gente está usando expression language. É ela, né, que eu expliquei para vocês. É uma especificaçãozinha para poder simplificar o uso de código Java aqui. A definição de expressões aqui em linguagem Java dentro do nosso JSP. Então aqui eu estou acessando o quê? Um atributo chamado mensagem. E aí esse atributo a gente vai configurar lá no servlet antes de encaminhar a requisição do usuário para cá. Então quando chegar aqui, esse atributo mensagem ele já vai existir. Então veja que usando expression language, eu posso simplificar a sintaxe aqui do JSP. Então eu uso só o cifrão-chaves e aí eu coloco um código Java aqui dentro. No caso, se eu quero simplesmente pegar o valor de uma variável, de um objeto, eu chamo diretamente ele aqui. Então, e aí no final aqui a gente tem um link, né, voltando para a página inicial que pega o context path da nossa aplicação. Daí volta lá para a raiz da aplicação. Bom, belezinha, vamos voltar
no nosso servlet, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente precisa definir, então, aquele atributo mensagem, né? Antes de redirecionar essa requisição para a página de erro. Vamos pegar aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar os dados da requisição e vou setar um atributo nessa requisição. Set atributo. E aí, vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Eu vou definir o nome do atributo. O nome do atributo vai ser mensagem. E aí, veja, mensagem. Veja que deve ser uma correspondência exata, né? Então, lá no nosso erro JSP, eu já coloquei aqui uma variável aqui, mensagem, tá? Então, eu tenho que definir um atributo com esse nome, beleza? E aí, o que é que eu vou passar como valor para esse atributo? A mensagenzinha de erro que veio na exceção. Então, eu vou pegar aqui o objeto exceção, que é o E aqui, né? Ponto get message. No final das contas, ó, vocês estão entendendo já, né? Ó, lá o nosso service, quando ele gera a exceção, a gente passa uma mensagem personalizada. Essa mensagem que vai ser definida ali como mensagem da exceção do erro, né? Quando a gente pega e.getMessage, a gente está pegando aquela mensagem que nós definimos. E aí configuramos um atributo chamado mensagem que eu consigo acessar esse atributo lá na minha view, né? No meu erro JSP. Depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, antes de reencaminhar, né, essa requisição lá para a página de erro, a gente precisa definir uma pequena configuração que está na resposta. Então, quando isso aqui for devolvido como resposta para o usuário, a gente vai devolver com um código de status. Tá? Eu vou definir um set status aqui, ó. E aí, aqui eu estou definindo o status code, tá? Do HTTP. Lembra aí que a gente estudou isso. Então, a gente vai definir um código numérico que vai indicar o status do atendimento a essa requisição. No caso aqui, a gente quer indicar um erro. Então a gente vai pegar aqui do HTTP, vamos acessar HTTP servlet response, ponto. Aí eu vou pegar aqui um atributo estático que indica o tipo de erro que eu quero. No caso aqui eu quero um erro do tipo bad request. Você vai ver que existem vários aqui, que são constantes já definidas aqui, e cada constante representa um número inteiro, né, indicando o código de status do HTTP para a resposta. Nesse caso, ó, o SC, né, que é o status code bad request, ele vai trazer o status 400. É isso que eu quero, né, que indica um erro então do cliente. Não foi um erro do servidor, foi erro do cliente. Ele mandou ali dados inválidos, ele mandou um e-mail que já existe, então a gente vai devolver um bad request aqui para ele. E agora sim, eu pego e reencaminho essa requisição lá para o meu JSP de erro, para que ele possa pegar os dados e renderizar dinamicamente o conteúdo da página de erro, tá? Então eu vou pegar a minha requisição, chamar o método getDispatcher, get requestDispatcher. Show de bola. É esse aqui que eu uso para poder fazer esse reencaminhamento, né, da requisição para um outro servlet ou, no caso aqui, para uma JSP. Aí o que eu passo aqui? Eu vou passar a localização, né, para onde eu vou reencaminhar. Então vamos pegar lá da pasta raiz da aplicação, a nossa aplicação web, tá? O web app, aqui é o web app, e vamos procurar a nossa view de erro, tá? Então aqui dentro do web app eu tenho o webinf, né? Então, webinf/views, e dentro de views eu tenho lá o erro.jsp, beleza? Então, indiquei para onde eu quero reencaminhar essa requisição. E aí, no fim aqui, eu chamo de fato o método que faz esse processo de reencaminhar, que é o forward, passando o objeto de requisição e o objeto de resposta. E aí, a partir de agora, quem vai tratar o restante dessa requisição é a nossa página de erro, que vai pegar então esse atributo mensagem e renderizar bonitinho lá pra gente. Aqui, no final, a gente só tem que dar um return, senão o código aqui do nosso método de post, ele continua executando, e não é isso que a gente quer. Quando a gente reencaminha para outro servlet ou para outro, né, para um JSP, a gente mata aqui esse método de atendimento à requisição aqui nesse servlet. Então, dá um return aí. Mas beleza, fez o cadastro bonitinho, não caiu aqui no erro, né, não deu nenhum erro, aí a gente poderia retornar os dados do usuário cadastrado, né, retornar uma mensagem de sucesso, ou no caso aqui, a gente vai retornar para o outro endpoint, tá? A gente vai redirecionar o usuário para outro endpoint. A lógica que eu vou seguir é a seguinte: a gente vai ter um do-get aqui nesse servlet, que ao ser acessado, ele vai retornar a lista de todos os usuários. Então, nesse ponto aqui, eu vou redirecionar o usuário, tá? Eu vou enviar de volta aqui para ele um comando, né, para o navegador, redirecionar o usuário para a página de listagem. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o objeto de resposta e vou enviar um redirect aqui, ó, send redirect. E aí com isso, eu informo o navegador: olha, eu quero que você redirecione agora o usuário para a página de listagem de usuários. E a página de listagem de usuários vai ser a própria rota /usuários, beleza? Então, vou pegar aqui o contexto da requisição, o caminho aqui do contexto, então get context path, então get context path, beleza? E vou concatenar com /usuários. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu pego a URL base da requisição, que é a URL da minha aplicação no servidor, né? E concateno com /usuários. É nesse endpoint aqui, /usuários, que eu quero retornar a lista de usuários. Ah, professor, mas /usuários já está sendo usado por esse servlet. Sim, é exatamente isso que eu quero. Quando o meu servidor aqui receber uma requisição do tipo get para /usuários, ele vai retornar uma lista de usuários cadastrados. Então a gente vai criar aqui, vou até deixar prontinho aqui um exemplo para a gente testar, né? Eu vou criar um método de get, que vai responder então requisições para /usuários, e eu vou simplesmente retornar um res.getWriter
print. Aí eu vou retornar só, sei lá, página de listagem, pra gente verificar, tá? Beleza, então deu certo o cadastro, redireciono o usuário para barra usuários, né? E esse redirecionamento vai indicando ao navegador que ele deve redirecionar o usuário. Então o navegador vai receber essa resposta aqui e já vai redirecionar o usuário para essa rota aqui, enviando um GET de volta para o nosso servidor. Quando ele enviar um GET de volta para o nosso servidor em barra usuários, ele vai ser atendido pelo DoGet. Pronto. Para a gente testar essas atualizações, a gente vai rodar de novo um clean e um package aqui no Maven. Então vamos lá, clean e package. Veja que você não precisa reiniciar, restartar o servidor, tá? Ele vai atualizar automaticamente. Bora lá no navegador e vamos testar isso daqui, ó. Primeiro eu vou testar o erro, beleza? Então eu vou deixar vazio o formulário, enviar e, opa, belezinha. Fui redirecionado para a página de erro com a mensagem adequada. O nome e o e-mail são obrigatórios. Vou voltar aqui. Agora eu vou criar, né, um novo usuário. Deixar aqui Lucas e colocar um e-mail aqui, cadastrar. E olha só que bacana, voltou aqui para mim uma página totalmente nova, tá? Com barra usuários aqui no final, com o termo página de listagem. Foi justamente o que a gente retornou aqui dentro do DoGet, no nosso web servlet que está atendendo em barra usuários. Então o redirecionamento está sendo feito. O que a gente precisa fazer agora? Lá no nosso service, criar um método de listagem dos usuários. Tá? Então eu já vou criar isso aqui agora, tá? Então logo abaixo aqui do método cadastrar, vou criar aqui um public, e aí eu preciso retornar uma lista de usuários, não é isso? Então eu vou retornar um list de usuário, vou chamar esse método de listar usuários, e belezinha. O que ele vai fazer? Não, basicamente eu vou retornar um novo array list, tá? Uma nova lista aqui, com base na nossa lista de usuários lá em cima, beleza? Aqui, ó. Professor, por que você não retornou usuários direto? Porque, bom, aqui eu estou retornando uma cópia, certo? Se eu retornar usuários direto, eu retorno a referência do objeto usuários dessa lista aqui. Então, eu poderia ter algum código externamente chamando esse meu método listar usuários e pegando o retorno e modificando externamente. Então, eu poderia ter um código externo modificando essa lista de usuários aqui dentro. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu estou retornando uma cópia, tá? Um novo array list aqui com base nos usuários que eu tenho aqui, tá? Na instância. Belezinha. Vamos voltar no nosso servlet. E aí a gente vai criar uma view para poder listar esses usuários, ok? Então vamos aqui, nosso web app, webinf views. Vou criar um novo arquivo aqui e vou chamar de listar.jsp. Já vou colocar o código dele aqui e vou explicar rapidamente, tá? Vou deixar no link aí para vocês pegarem também. Veja que basicamente é um JSP, tá? Então tá aqui a diretiva de JSP. Eu coloquei uma diretiva também para ativar o JSTL, né? A extensão aí de tags do JSP para melhorar a sintaxe aqui do código, né? E simplificar. Aí eu coloquei só um CSS base aqui específico, né, para essa página. E ela vai ter o que de estrutura? Vai ter uma tabela com os cabeçalhos aí de nome e e-mail. E aí para cada usuário, dentro dessa lista de usuários que eu vou repassar para esse JSP, então eu vou passar como atributo para essa página JSP uma lista de usuários. E aí para cada usuário, tá? Eu estou percorrendo aqui com for each. Essa tag for each, ela implementa for, né, que vai percorrer uma lista. Então, para cada item dessa minha lista de usuários, eu estou chamando de usuário. E aí, né, em cada interação, eu estou criando uma linha da tabela, né, tr aqui, e em cada célula eu estou chamando aqui o meu objeto e pegando a informação dele. Então, usuário.id. No final das contas, eu vou ter um código Java aqui que faz o acesso ao objeto usuário, acessando o método getID, né? Então, usuário.nome seria usuário.getNome, né, em um código Java correspondente direto aqui, tá bom? Então, eu estou pegando cada atributo aqui desse meu objeto usuário para cada usuário da lista, tá? Lembrando que essa tag C for each do JSTL faz isso daí, né? Ele implementa um for e percorre uma lista aqui de objetos e aí renderiza a estrutura HTML que você colocar aqui de forma dinâmica, pegando os dados de cada item da lista e renderizando aí adequadamente dentro das tags que você especificar. Então, aqui a gente está gerando uma estrutura HTML dinâmica, tá? Então, essa é a ideia. Isso aqui vai ser executado no servidor, essa tabela vai ser gerada com a quantidade de usuários que tiver cadastrado, para cada usuário cadastrado uma linha com seus dados ali. Belezinha. Para que isso funcione, gente, vocês vão precisar colocar aqui no .xml, aí eu vou também deixar para vocês aí no link na descrição do vídeo, as dependências, tá, do JSTL. São duas dependências. Vou passar aqui para vocês. Ó. Então, vou procurar aqui a seção de dependências. Tem a dependência geral da Jakarta IE, né? E eu vou colocar aqui e já atualizar aqui com o Maven as dependências do Jakarta Servlet JSP JSTL, tá? É a especificação. E a implementação, o Tomcat não implementa JSTL, tá? Então, a gente precisa de uma implementação. Então, a implementação é a implementação do Glassfish que a gente vai utilizar aqui. Então, essa é a implementação do JSTL para que a gente possa utilizar essa tecnologia. Belezinha. Aí, vamos voltar para o nosso server e concluir aqui. No lugar de retornar um texto aqui estático, né, a gente vai reencaminhar essa requisição lá para a JSP de listagem. Só que antes a gente precisa definir um atributo que é a lista de fato de usuários, tá? Então, set attribute, vou chamar aqui de usuários, veja que é o mesmo nome, tá? Que eu coloquei aqui, eu tô acessando com expression language, né? Então, eu preciso que venha um atributo para cá chamado usuários. Então, beleza. E de onde é que vai vir isso aqui? Lá do meu service, ponto. E aí eu chamo o método listar usuários, né? A gente acabou de implementar lá e ele retorna a lista de usuários e eu vou guardar dentro de um atributo chamado usuários para acessar dentro do JSP. Agora a gente pega aqui, ó, get request dispatcher, encaminhando para aquela view, tá? Então, aquela view vai estar dentro de webinf, views, listar JSP.
Esse é o JSP para onde a gente vai reencaminhar. E, para finalizar, a gente chama o método forward para fazer esse reencaminhamento, passando o REC e RESP, né? Requisição e resposta. Belezinha, vamos testar isso daqui. Lógico, né? Para a gente testar, a gente precisa rodar de novo aqui os nossos comandos maven, clean e package. Aguardar um pouquinho aqui que ele já atualiza, né? Sem precisar restartar o servidor. Então, vamos testar aqui, cadastrar aqui um usuário. E é pra gente ser redirecionado, ó, lá pra página de cadastro. Belezinha, tá? Tá dando só um problema aqui porque não tá pegando o CSS, beleza? Provavelmente deve ser essa referência aqui, ó. É exatamente isso. Ó, vou ajeitar logo então aqui, ó. O nome do arquivo tava errado, né? Então é style. Bom, eu teria que recompilar de novo, mas enfim, vai dar certo quando vocês testarem novamente, aí o CSS vai pegar. Mas o importante é que tá redirecionando bonitinho aqui para a página de listagem de usuários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, podem rever esse vídeo aqui, dar uma olhada de novo no material. Mas é interessante que esse fluxo aqui, esse entendimento de como o fluxo, né, da requisição acontece aqui do cliente lá no navegador até chegar na nossa aplicação e como é que a nossa aplicação trata isso, pegando a partir dos controllers, né, dos servlets, despachando isso para regras de negócio, né, funcionalidades implementadas na camada model ali, e de que forma, né, a resposta ela é montada para devolver para o usuário. Isso aí é muito importante, tá? Entender esse fluxo aí. E, logicamente, também entender essa separação de responsabilidades e por que essa separação de responsabilidades é importante, né? Dessa forma aqui, se eu quiser modificar alguma coisa na view, né, em alguma página, na parte front-end ali da aplicação, eu simplesmente mudo aqui os arquivos HTML, CSS ou JSP e não preciso me preocupar em mudar em outro lugar da minha aplicação. Eu não vou causar nenhuma mudança em nenhum outro local. Eu não preciso mudar uma regra de negócio, eu não preciso mudar o controle lá feito no servlet, né, de atendimento às requisições. Se eu precisar mudar alguma coisa no model, de eu mudar alguma representação de alguma entidade, implementar uma nova funcionalidade, modificar a implementação de alguma funcionalidade, eu vou modificar somente lá. Então, não necessariamente eu preciso mexer em outro lugar na minha aplicação. Então, eu fico com uma aplicação muito mais desacoplada, muito mais modular e fácil de escalar e de manter, logicamente. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.